tudo bem? Hoje aqui no canal estamos com mais uma ideia de decoração natalina, então nós vamos fazer aqui essa mini guirlanda bem simples, tá, gente? É uma decoração bem simples mesmo que eu tô trazendo para vocês. Ela é uma mistura de técnicas aqui no canal, tá? Então a gente vai misturar tanto o tricotinho quanto o crochê. Então eu vou explicar para vocês como a gente pode fazer. Inclusive, se você não sabe ou não tem um aparelhinho para fazer o tricotinho, vocês conseguem fazer também com tricô normal, tá bom? Então, eu vou explicar direitinho para vocês como fazer todo o passo a passo dele e eu espero de verdade que vocês gostem. Então, vamos lá? Então, gente, mostrando mais de perto aqui para vocês a nossa guirlanda, né? Simples, fácil de fazer. Eu vou explicar todo o passo a passo dela, que pode ser tanto decoração de porta, quanto da própria árvore de Natal, também uma ideia interessante de ser colocada, tá? Então, ela tem essa partezinha para pendurar. Eu vou explicar tudo direitinho para vocês hoje, tá bom? Então, vamos às medidas aqui dela prontinha. Ela tem, ó, deixa eu só ajeitar aqui para passar para vocês certinho. Ela tem 10 centímetros de diâmetro, tá? Se a gente for considerar a parte da argolinha aqui, ó, ela tem cerca de 12 centímetros de comprimento total, certo? A parte de largura é a mesma, porque é diâmetro, né, gente? É em círculo, então não muda. Ela tem, ó, 2 centímetros de altura aqui, certo? E a parte do laço, ó, se a gente for considerar aqui, ela tem cerca de 3 centímetros, tá bom? Então, essas são as medidas da nossa guirlanda e vamos agora para os materiais para a gente começar a fazer. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores. Eu tô usando aqui o verde bandeira, tá? Vamos precisar também da cor vermelha e da cor mostarda ou dourado, certo? Vamos utilizar aqui, pessoal, um kit de tricotinho, né? Então, se vocês têm o aparelhinho, né, para fazer o tricotinho ou esse igual eu tenho aqui, eu vou utilizar a parte que tem 6 pontos, tá? E se vocês não tiverem o tricotinho ou não sabem fazer também sem o aparelhinho, vocês podem fazer no tricô, tá? Então, com as agulhas de tricô, por exemplo, tamanho número 4, 5, vão auxiliar a fazer, tá bom? Então, o aparelhinho aqui de tricotinho ou agulhas de tricô. Nós vamos utilizar também a agulha de crochê número 2,5 milímetros, tá? Vamos precisar aqui da nossa agulha de costura e dos nossos alfinetes, certo? A gente sempre utiliza. Vamos precisar de enchimento acrílico, tá? Vamos precisar também da nossa tesoura, certo? E por último aqui, então, deixa eu pegar, vamos precisar da nossa fita métrica, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, pessoal. Eu tô aqui com o meu kit, como eu falei pra vocês, o meu aqui, eu coloquei a parte de cima de 6 pontos, tá? E o meu fio verde, eu vou utilizar ele fio duplo, tá vendo? Eu vou utilizar 2 fiozinhos aqui ao mesmo tempo, pra ele ficar numa grossura boa, tá? Então, ó, pra quem não sabe, a gente coloca primeiro o fio aqui, esse é o kit da Daiso, tá, gente? Ó, eu coloco o kit aqui primeiro e faço esse encaixe aqui do fio, certo? Em seguida, ó, eu passo aqui, ó, o meu fio duplo por todos os pontinhos, ó, indo pra minha direita, tá vendo? Eu passo por todos os 6 pontinhos desse jeitinho aqui, dando voltinhas, certo? E ajusto aqui todo mundo. E só lembrando vocês, se vocês não sabem, né, não conhecem essa parte, eu tenho uma playlist aqui de Aprenda Tricotinho, que eu explico direitinho para vocês como fazer o passo a passo aqui do início, de como trabalhar com a técnica, tá bom? Olha lá primeiro e depois volta aqui. E também, só avisar que se vocês não têm esse kit, mas querem fazer essa mini guirlanda, pessoal, utilizem a agulha de tricô, como eu falei aqui nos materiais, e façam 6 pontinhos meia,
tá? Então, coloquem os pontos na agulha e façam 6 pontos meia. E a quantidade de centímetros e os passos seguintes que a gente for fazer aqui vão ser exatamente iguais, tá? Então, coloquem 6 pontinhos na agulha. A agulha pode ser a 4, a 5, tá? Ou até mais grossinha para vocês poderem trabalhar com 2 fios. E o restante do passo a passo vão ser os mesmos, tá? Então, ó, no tricotinho nós vamos passar aqui mais uma vez o fio, só que agora por fora aqui de todos os 6 pontos. E eu seguro aqui com a minha mão, tá? Feito isso, segurei com a minha mão, a gente vai começar então a trabalhar aqui, ó, passando o fiozinho de baixo para trás, ó. A gente passa de baixo para cima do pontinho e joga para trás. E esse movimento eu vou fazendo aqui por toda a minha carreira, tá? Por todo o meu trabalho. Ó, fiz. Tá vendo que a gente já tem os primeiros pontinhos colocados aqui? Falta um, inclusive, ó. Deixa eu só fazer. Fiz o último ponto. Tá vendo que ele fica desse jeitinho? Agora, gente, nós vamos fazer essa repetição de dar a voltinha aqui por baixo desses pontos, tá vendo? Por baixo desses suportes, né, de apoio pra gente fazer o ponto. E eu vou repetir aqui por 25 centímetros de comprimento, tá? Do trabalho, ó. Eu vou repetindo aqui os pontinhos até eu alcançar a altura de 25 centímetros, tá bom? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai puxando esse fio aqui que tá preso aqui embaixo e a gente vê todo o tricotinho saindo aqui pela parte de baixo, tá? E assim a gente vai calculando a medida. Então, eu vou fazendo aqui até eu chegar nesses 25 centímetros e volto então com vocês para mostrar como vai ficar, tá bom? Ó, pessoal, fiz os 25 centímetros, olha só como ele sai aqui no kitzinho, tá vendo? Ele já sai a voltinha completa, ó. No tricô, gente, é só fazer o ponto meia, como eu falei para vocês. Vocês fazem o ponto meia do lado direito e no avesso façam um ponto tricô, porque assim ele vai sair inteiro em ponto meia, tá? E chegamos aqui então nos 25 centímetros. Feito isso, ó, eu corto meu fio, eu já cortei aqui com uma sobra grande, tá? E vamos fazer a última carreira aqui, né? Que basicamente nós vamos passar o fio, ó, por baixo aqui de cada ponto pra gente poder arrematar, tá, pessoal? Eu pego aqui o fio por baixo, passo o meu fio novo, ó. Reparem que é um pouquinho complicadinho, mas a gente consegue, peraí. Então, ó, pessoal, como eu tava dizendo, eu tive que arrumar aqui o microfone, mas enfim, pessoal, ó, a gente pega o ponto que a gente tem aqui, a gente passa, a gente entra com a agulha de baixo para cima, tá? A gente pega esse fio novo e passa ele como se fosse retirar, ó. Quer ver? Deixa eu só conseguir pegar aqui o meu fio, é que tá realmente apertado aqui o ponto e eu não tô conseguindo pegar certinho, ó. Como o fio tá solto, esse que a gente cortou aqui para finalizar, deixa eu passar ele certo aqui. Deixa eu só ver, pessoal, ó. Eu vou passar e puxar esse fio aqui, ó, tá vendo? Assim eu consigo retirar esse ponto do meu trabalho, ó. Tirei, certo? E assim eu vou fazer a volta toda. Eu entro com o fio aqui, passo o fio novo por inteiro e retiro. E assim eu vou fazer por todos os meus 6 pontinhos, tá? Então, quando eu conseguir chegar aqui no final, eu volto com vocês pra gente, então, começar a finalizar essa parte, né? Colocar enchimento e tudo mais e explicar melhor, tá? Como fazer essa parte da guirlanda. Mas olha só, ó, reparem mais uma vez, ó. Eu pego o ponto, passo a minha agulhinha puxando esse fio novo e retiro, tá bom? Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês. Ó, gente, tirei o último ponto, eu venho aqui, retiro do meu aparelhinho, posso guardar meu aparelho de tricotinho e puxo essa parte aqui, ó, tá? Então, eu vou puxar bem essa parte pra gente finalizar aqui.
Então aqui, pessoal, inclusive, vocês podem pegar ou a agulha de costura, ou então a agulha de crochê, por exemplo, e dar aqui no último pontinho, né? Depois da gente já ter franzido aqui para fechar, vocês podem puxar aqui mais um nozinho na última argolinha aqui que a gente tem, ó, tá? Então eu venho aqui e dou mais uma puxadinha de fio. Como o fio é duplo, fica um pouco complicadinho para pegar. Mas, ó, pessoal, a gente dá mais uma puxadinha de fio para o nó ficar certinho. E aqui eu já tenho essa parte fechada, tá vendo? Então, com essa parte fechadinha, a gente vem do outro lado do nosso tricotinho, onde a gente tem a abertura. E nós vamos agora colocar o enchimento aqui dentro, tá? Não precisa colocar muito enchimento, tá, gente? É só para dar uma preenchida mesmo aqui no nosso tricotinho. Então, vocês coloquem um pouquinho de enchimento, eu vou colocar, depois eu volto para mostrar para vocês o quanto eu coloquei para ele não ficar aparecendo muito, tá? Porque dependendo, ó, a gente coloca o dedo aqui, por exemplo, ó, ele fica aparecendo, tá vendo? Então, não coloquem muito enchimento, é só um pouquinho para dar um pouco mais de volume aqui no trabalho. Então, eu vou colocando aos poucos e preenchendo todo esse tricotinho e volto com vocês. Pessoal, é um pouquinho complicado da gente colocar enchimento sem ficar aparecendo muito, ó, mas eu coloquei, tá vendo? Aos pouquinhos, gente, eu vou dar uma dica. Peguem a agulha de crochê e vão puxando assim, ó, com a agulha para vocês conseguirem retirar excesso ou colocar mais enchimento em determinados locais, tá? Então, vocês vão ajeitando assim, ó, com a própria agulha de crochê, tá? E os excessos a gente vai retirando pela mesma abertura que a gente colocou o enchimento, tá? Então, a gente vai ajustando, vai puxando aqui, ó, retirando excesso e vai esticando assim, ó, o tricotinho para ele ficar certinho desse jeito, sem ficar com excesso de enchimento saindo, tá? Porque é um resultado que a gente não quer que aconteça, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Depois de colocar todo o enchimento, né, com cuidado, né, para ficar certinho, eu venho aqui, eu tô com uma agulha de tapeçaria porque ela é mais grossinha, a abertura, então eu consigo passar os dois fios ao mesmo tempo. Então, agora, gente, eu vou acertar aqui bonitinho, tá vendo? E vou fazer essa parte do círculo, né, para completar. Então, nós vamos costurar aqui, ó, um pontinho da abertura com um pontinho aqui do nosso trabalho já fechado. E assim eu vou dar a volta completa aqui pra gente fechar aqui essa aberturinha e ao mesmo tempo formar a parte aqui da emenda, né, da nossa guirlanda, tá? Então, ó, eu pego um pontinho aqui e pego um pontinho da nossa carreira do outro lado. E assim eu vou dar essa volta completa, tá, gente? Quando eu completar aqui a minha costura, eu volto com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui, tá vendo? Já dei a costurada toda. Essa parte aqui a gente vai utilizar esse fio de sobra ainda, então não cortem, tá? Então, ó, eu dei toda a costuradinha aqui, tentei não deixar tão repuxada essa parte para não ficar tão estranho, mas a gente vai fazer o disfarce ainda aqui colocando enfeite, tá? Feito aqui então, pessoal, eu só vou arrematar aqui dando os nozinhos, ó, pegando nos próprios pontinhos aqui mesmo, sem problema algum. A gente arremata com os nós e esconde o fio de sobra, ó, passando por dentro aqui dos próprios pontinhos e puxando. Feito isso, eu venho com a minha tesoura, peguei aqui e corto então o meu trabalho, tá? Ó, cortei, certo? Então, temos aqui o formato da guirlanda já prontinho. Vamos agora começar as decorações dela. Bom, gente, agora com o fio vermelho e o mostarda juntos, tá? Eu cortei aqui o fio, dando 3 voltas aqui em volta da guirlanda. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui assim o meu fio e fui dando voltinhas assim, tá? Então, eu dei o equivalente a 3 voltas aqui na guirlanda, certo? E cortei os dois juntos, tá? Aqui, pessoal, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria, pode ser agulha de costura.
Eu coloquei nos materiais a agulha de costura para vocês, para facilitar, mas se vocês também não conseguirem passar os 2 fios juntos, façam que nem eu, usem a agulha de tapeçaria aqui, né? E vou dar um nozinho aqui, então, na ponta, ó, com os 2 fios juntos, tá? Dei o nozinho na ponta. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos entrar aqui bem na emenda, ó, eu entro numa abertura aqui de ponto e saio bem na emenda aqui, ó, com o meu fio. Só para eu esconder esse nozinho que a gente acabou de fazer. Então, eu puxo bem, que aí esse nó ele fica aqui para dentro, bem na emenda mesmo do trabalho. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Nós vamos começar a dar voltinhas aqui com o fio, ó. Nós vamos dar as voltinhas aqui em toda a guirlanda, que é para começar essa parte decorativa mesmo, tá? Então, ó, eu vou dar voltinhas aqui até completar aqui a minha guirlanda. Quando eu voltar aqui na parte de cima, eu volto então com vocês, tá? Mas vão dando aqui as voltinhas aqui por todo o trabalho que vocês fizeram do tricotinho, tá bom? Ó, gente, deem o máximo de voltinhas que vocês puderem, tá vendo? Para ele ficar bem com esse ar aqui decorativo, né? Para ficar bem bonito. E o que eu vou fazer agora? Ó, eu volto aqui exatamente no ponto de partida, né? No início do nosso trabalho. E vou começar, então, ó, vou dar o primeiro nó, certo? Só para unir aqui o início com o final, né? Dessa parte. E agora eu vou simplesmente começar a passar por dentro aqui, ó, com a minha agulha. Ó, reparem que eu vou passar por dentro aqui, vou dar uma pequena puxadinha só para começar. E vou prender, tá vendo? Com o próprio fio, eu vou dar um pontinho prendendo cada um dessas partezinhas, ó. Eu passo aqui, ó, dando a volta na laçadinha que eu fiz anteriormente. E assim eu vou fazer por toda a voltinha, tá, gente? Ó, eu vou dando essa laçadinha. Se caso vocês perceberem que nem o que tá acontecendo aqui comigo, que o fio tá ficando curto, arrematem dando nozinhos escondidos, tá? Aqui no próprio fio mesmo. Arremata, dá os nozinhos, esconde o fio e coloca um fio duplo novo para ir continuando esse trabalho de fazer. Então, por exemplo, eu daria 2 nozinhos aqui, escondia o fio, sobra, cortava e colocava mais 2 fiozinhos aqui para ir dando essas voltinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a voltinha assim, desse jeito e volto com vocês pra gente arrematar e continuar a decoração da mini guirlanda. Ó, gente, fiz aqui, tá vendo? Já dei toda a voltinha, né? Voltei pro início. Então, agora a gente só vai arrematar aqui, ó, no primeiro que a gente já fez, né? Então, ó, eu passo aqui fazendo nozinho duplo para facilitar, tá? Então, eu passo meu fio 2 vezes aqui por dentro da argolinha e puxo fazendo um nozinho duplo, assim já fica um nó só reforçado, né? E escondo esse fio de sobra passando aqui por dentro, tá, gente? Quanto mais escondidinho ficar, melhor é para não correr o risco de soltar, tá bom? E a gente então vai cortar. Reparem que, ó, ele já tá com um ar bem natalino, né? Bem de guirlanda mesmo. E agora, então, a gente vai fazer o laço que vai terminar essa parte aqui de cima, certo? Para ele ficar aqui uma guirlanda simples, porém com o estilo natalino, com charme especial, né? Para ser colocado de decoração, tá bom? Então, vamos pro lacinho. Ó, pessoal, com o fio vermelho, então, eu fiz aqui 30 correntinhas, tá? Dessas 30, 2 são para virar o meu trabalho, tá? Só lembrando vocês, se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, dá uma olhada lá no início da nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês o passo a passo, desde como começar uma correntinha, a fazer um ponto alto, tá, gente? Então, olha lá primeiro e depois volta aqui. Então, dessas 30 correntinhas, 2 são para virar, certo? Então, a gente vai começar pegando a partir da terceira correntinha e vamos fazer um meio ponto alto em cada um dos pontos de base até o final da carreira, tá? Então, ó, um meio ponto alto em cada ponto. Nós vamos trabalhar com carreiras de ida e volta, então nós vamos fazer aqui, ó,
3 carreiras de um meio ponto alto em cada ponto, e no total de cada carreirinha a gente fica com 28 pontos, tá? Então eu vou fazer as 3 carreiras e volto com vocês para mostrar como vai ficar. Ó, gente, essas 3 carreiras ficou desse jeitinho, como vocês podem ver, né? Então a gente já tem aqui a basezinha do laço. E o que que a gente vai fazer? Vamos cortar o fio aqui. Dá um nozinho duplo para arrematar, não precisa deixar um fio comprido, porque eu já vou explicar para vocês como eu vou fazer esse laço, né? E agora, então, eu venho com a minha agulha de costura e vou esconder esse fio de sobra aqui, tá bom? Então, eu vou pegar minha agulha de costura. Ó, gente, peguei aqui a agulha, como que eu vou esconder esse fio? Eu simplesmente pego aqui, ó, e eu vou entrando no meio dos meus pontinhos aqui da carreira. Posso até passar por as outras carreirinhas também para esconder e puxo, ó, vou puxar bem aqui, certo? Venho com a minha tesoura em seguida e corto, ajeito para não deixar repuxado, tá? E agora, então, a gente vai montar aqui o nosso lacinho. Como que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou cruzar, tá vendo? As duas pontas para dentro, vai ficar desse jeito. E vamos puxar aqui, ó, todo mundo junto assim, tá? Então, a gente cruza aqui as duas pontinhas. Vocês podem até, por exemplo, dobrar ao meio aqui primeiro e em seguida fechar aqui cruzando, tá? Ó, e aí a gente pode puxar aqui também. O bom do crochê é que a gente consegue ter uma pequena elasticidade, né, dos pontos, ó. E aí a gente puxa desse jeito, tá? Então, a gente tem um pequeno formato de lacinho aqui, certo? Feito isso, eu vou colocar um alfinete só para segurar por enquanto. E eu vou pegar um pedaço grande agora do meu fio dourado, tá? Ou mostarda, né, no caso. Vou pegar um pedaço bem grande, eu cortei aqui. Vou colocar ele na minha agulha de costura com o nozinho na ponta e volto com vocês para mostrar o que a gente vai fazer, tá bom? Ó, pessoal, na parte de trás aqui do lacinho, então, eu vou entrar, ó, com a agulha de costura e puxar o meu fio para deixar esse nozinho aqui para dentro, escondido, tá? E agora, nós simplesmente vamos dar voltas aqui, ó, do lado direito, né, claro, puxando, ó, puxa bem, que é para dar aquela parte central, né, aqui, ó, do lacinho, para ficar certinho. A gente vai dar várias voltinhas, puxando bem, até ficar bem grossinho aqui, ó, essa parte central. Ó, vou dar várias voltas aqui. Pode preencher mesmo para dar um detalhezinho especial, tá? Ó, eu vou até preencher um pouquinho mais. Ó, feito isso, se vocês perceberem que tá num tamanho bom, que vocês gostem, né? Então, a gente tira o alfinete. Eu venho aqui novamente na parte de trás do meu laço e vou dar um nozinho aqui de arremate, prendendo todo mundo, inclusive os pontos da parte vermelha, ó. Eu venho aqui, dou um nozinho, puxo bem, deixo bem fechado esse nó, venho aqui novamente, dou mais um nozinho para ele ficar bem preso mesmo, tá, gente? Para não correr o risco de soltar. E temos aqui um lacinho bem simples, fácil de fazer, né? Que a gente vai, então, agora colocar aqui na nossa guirlanda. Então, a gente vem aqui do lado direito, ó, dela, tá vendo? E nós vamos prender aqui, né? Costurar aqui na nossa guirlanda, tá? Então, como nós vamos fazer? Ó, onde a gente tem aqui o restante do fio verde, né? Vai ser o local onde a gente vai aproveitar o restante do fio mostarda aqui para costurar, ó, essa parte central do nosso laço. Ó, vou dar umas 2, 3 voltinhas aqui costurando, fecha bem, tá? Feito aqui as costuras, a gente pode então arrematar com nozinhos aqui, simples, ó. Venho aqui pegando o pontinho tanto da guirlanda quanto do laço e dou meu nozinho simples aqui. Aqui o meu fio tá curtinho, então ele acabou passando, ó. Mas a gente dá o nozinho bem fechadinho
Tá vendo? Eu vou fechar aqui mais uma vez. Deixa eu só passar aqui. Ó, dei o segundo nó e a gente então esconde o fio de sobra aqui por dentro. Feito isso, eu venho com a minha tesoura e corto, tá? Olha como fica legal aqui essa decoração simples, porém, né, o laço ele dá todo um charme especial aqui para nossa guirlanda, tá vendo? E agora, então, pra gente finalizar essa parte, né, com esse fio de sobra aqui do verde, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou entrar aqui com a minha agulha de crochê, tá? Vou entrar aqui no pontinho, vou puxar esse fio e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vocês podem até fazer mais, ó, vou fazer mais algumas, 7, 8, 9 e 10. Eu acho que 10 correntinhas é o suficiente aqui pra gente ter uma argolinha legal. Venho aqui mais ou menos nessa direção do... onde completa aqui o meio do laço, tá? Então, eu sigo a direção aqui do laço, então de um lado para outro. Venho aqui, pego os pontinhos da guirlanda e fecho com um ponto baixíssimo, ó. E aí, ele vai ficar desse jeitinho. Feito isso, eu venho aqui e dou um nozinho duplo, na verdade, ó. Passei o fio uma vez, eu vou passar a segunda vez o fio. Puxo bem para deixar bem fechado. Reparem que ele fica aqui desse jeitinho, né? Ó, ele fica aqui construído para a gente poder pendurar, certo? Feito isso, então, a gente vem com a própria agulha de crochê aqui, ou com agulha de tapeçaria, porque é o fio duplo, e a gente puxa esse fio aqui de sobra para passar por dentro aqui da guirlanda, para não soltar, não correr riscos, né? De soltar nó, nem sair do trabalho, né? Ó, puxo bem, venho com a minha tesoura e corto, tá? Ó, aí ele já tem aqui, então, a parte para ser pendurada, ou na porta, ou na própria árvore de Natal também, né? Fica como um item de decoração, também é uma ideia interessante. E a gente, então, acabou de finalizar a nossa mini guirlanda, né? Bem simples, bem fácil de fazer, mas dá todo um charme já para a decoração natalina desse ano. Então, eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para que eu saiba que vocês se interessam aqui pelas decorações de Natal, né? Pelos vídeos de crochê, de tricotinho, que envolvem aqui a decoração natalina, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo é, inclusive, um beijo, muito obrigada por apoiar o canal dessa forma também. Então, se você quiser apoiar, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês. Muito obrigada por estarem sempre acompanhando o canal, compartilhando os vídeos, comentando, deixando gostei. Muito obrigada de coração. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Aproveitem aqui todos os passo a passos que a gente tem aqui. Então, aproveitem. Muito obrigada pelo apoio e até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau!